Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, é um grande prazer estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito edificante, uma mensagem muito abençoada. Mensagem que fortalece a nossa vida espiritual, mensagem que nos aproxima mais e mais de Deus. E o tema da mensagem de hoje é uma mensagem muito linda. O nosso tema de hoje é Amigos defendem seus amigos. Esse é o título da mensagem de hoje. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E tenho certeza que a mensagem de hoje vai ajudar muito a você, vai ajudar muito a mim na nossa caminhada espiritual. Nós já estudamos aqui e vimos que antes que dentro de nós, já estudamos que dentro de nós existe duas naturezas lutando para obter o controle de nossa vida. Isso nós estudamos antes. O inimigo, ele fará tudo o que ele puder para que a natureza pecaminosa, meus amigos, vença e nos empurre ao pecado. O alvo é a nossa mente, porque ela significa a nossa vontade. O território de nossa mente, na verdade, ele é o campo de batalha. Se ele conquistar a nossa mente, Satanás com certeza conquistará a nossa vida se ele conquistar a nossa mente. É por isso, meus queridos, que o inimigo ele fará de tudo para capturar a nossa mente. Ele usará, por exemplo, drogas, álcool, cigarro, sexo, teorias, filosofias. Não importa o método, não importa a hora, não importa o preço. O seu lema é vencer, derrotar e arruinar. Você descobrirá que a luta não é fácil, que existem momentos em tua vida, em minha vida, que você se sente como uma plantinha em meio do deserto, tentando resistir a um furacão que o levará para a destruição. Mas o que podemos fazer então? Tem Deus, será que tem Deus alguma solução? É claro que ele tem, meus queridos. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente assim: quero recordar que vocês devem ser fortalecidos com o imenso poder do Senhor. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das armadilhas, das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível. Esses poderosos seres invisíveis, satânicos e grandes príncipes malignos das trevas. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, você vê, podemos ser vertidos do poder de Deus, mas a luta, meus queridos, não cessará, porque nosso inimigo é um inimigo invisível, astuto, covarde e persistente. Ele também é traiçoeiro, nunca mostra o rosto. Ele se disfarça, meu querido, se esconde. Ele usa como instrumento para chegar ao controle de nossa mente, de nossa vida, algo muito sutil chamado tentação. Nós vamos ver nesse momento o que é tentação. Tentação é todo o esforço que o inimigo faz para levar-nos a pecar. Mas tentação, meus queridos, não é pecado. Ninguém precisa se sentir um pecador pelo fato de experimentar a tentação. Vou dar um exemplo. Se você está deitado na cama e de súbito aparece um pensamento pecaminoso na sua mente, você não precisa pensar que está perdido e se condenar pelo fato de um pensamento negativo ali aparecer por 1 ou 2 segundos em sua mente. Por exemplo, nós vamos agora ver uma ilustração muito simples a respeito desse assunto. Você e eu não podemos, meus queridos, impedir
que os passarinhos voem em cima de nossa cabeça, mas você e eu podemos impedir que eles façam seu ninho nela. Existem muitos e variados tipos de tentações. Na realidade, Satanás ele tem uma fábrica delas, de tentações. Lá são elaboradas tentações personalizadas, cada uma especialmente preparada, meus amigos, para cada pessoa. E o inimigo conhece muito bem o lado fraco de cada ser humano. Para uma pessoa, a tentação pode ser o álcool, para outra pessoa a tentação será a inveja, para outra pessoa a tentação será as drogas e para outra pessoa, meus amigos, vai ser a deturpação do sexo. Enfim, a nossa luta é contra um ser inteligente. Ele conhece as nossas origens, o ambiente que crescemos, a herança que recebemos de nossos pais. Ele fará de tudo, meus amigos, para nos enganar. Ele se esconderá atrás de uma música sensual, atrás de uma mulher bonita, de um rapaz maravilhoso, de uma teoria fascinante. Ele se vestirá de luz se for preciso, para os propósitos dele. Vale tudo, o fim justifica os meios. Mas tudo que ele fizer, meus queridos, para enganar você e a mim, é apenas tentação. E tentação não é pecado. O inimigo nunca poderá vencer, a menos que ele conte com a colaboração do ser humano. Ele pode fazer o que quiser, pode rodear nossa vida de tentações, vozes, muitas vozes, dinheiro, glória, fama, prazer, luzes, muitas luzes. O que quiser, tudo não passa de tentação. Ele não pode, meus queridos, obrigar-nos a pecar. Se cairmos, é porque aceitamos cair. É porque cedemos voluntariamente aos feitiços da tentação. Por maior que seja a pressão exercida sobre a alma, a transgressão é o nosso próprio ato. Não está no poder da terra, nem do inferno, compelir, meus queridos, alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos, mas não é o caso, meus queridos, de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos, meus amigos, vencer. Por exemplo, nós podemos ilustrar a diferença entre tentação e pecado com o telefone. Por exemplo, o telefone pode chamar. A tentação é o telefone chamando. O pecado acontece se você atender. Se você não atender, não existe pecado. Mas o telefone continua chamando. Incomoda? Claro que incomoda. Mas não passa, meus queridos, de simples tentação. Consideremos agora alguns conselhos que podem, meus queridos, ser úteis ao enfrentarmos a tentação. Quando a tentação vier, procure pensar em outra coisa. Nós já explicamos aqui que a luta é para ocupar o território da mente. Então, coloque em sua mente promessas bíblicas. Há uma lei física, meus amigos, que diz: um espaço vazio só pode ser ocupado por um corpo ao mesmo tempo. O espaço é a nossa mente. Ela nunca pode estar em branco, a não ser quando estamos dormindo. Toda vez que a tentação, meus amigos, vier, peça socorro divino, repita um salmo de cor, cante um hino,
Repita o verso da meditação daquele dia. Coloque, meu querido, pensamentos e promessas bíblicas em sua mente. De acordo com a lei física, a tentação não terá vez. O que nós não podemos é permitir, meus amigos, que o pensamento negativo, chamado de tentação, ele permaneça em nossa mente. Mais de 2 segundos. Não devemos, meus queridos, acariciá-lo. Nós não devemos nos deleitar com ele. Porque aí a tentação ela vira pecado. Primeiro, em forma de desejo pecaminoso, que nos levará depois ao ato pecaminoso. E se repetido, nos conduzirá ao vício. Outro conselho que devemos lembrar é que o período crítico da tentação não dura mais de 3 minutos. Toda tentação, ela tem um processo, começa aos poucos e vai batendo e batendo, cada vez mais forte, a porta da cidadela de nossa mente. Há um momento, meus amigos, que parece que não vai dar para resistir, mas toda a tentação chega ao ponto máximo de sua intensidade num período de 3 minutos. Você lembra do exemplo do telefone? Ele toca, toca, e se você não atender, ele para de tocar. O bom de tudo isso, meus queridos, é que após passar a investida da tentação, você pode ficar muito mais forte. Cada vez que somos tentados, vencemos ou fracassamos, conquistamos ou somos conquistados. A resposta, meus amigos, que dermos à tentação pode deixar-nos mais fortes ou mais fracos, se nos entregarmos nos braços de Cristo e vencermos, estaremos com certeza melhor preparados para a próxima tentação. Mas se lutarmos sozinhos, meus amigos, fracassaremos, estaremos mais fracos e vulneráveis quando vier ali a próxima tentação. E agora, meu querido amigo e minha querida amiga, o conselho mais importante é este: não olhe para você, olhe para Cristo. Isto é básico, porque o resultado final, meu querido, dependerá de quem ocupa os nossos pensamentos. Olhar para nós só trará fracasso e frustrações. Aí está a tragédia da humanidade. O mundo, meus amigos, diz assim: olhe para você, descubra o seu potencial, concentre-se para conseguir a força mental e descubra-se a si mesmo. Explore sua energia interna. Mas, meus queridos, dentro de nós só existe angústia, só existe vazio, desequilíbrio e muitas vezes, meus amigos, desespero. Deus tem um caminho melhor. Ele nos pede que olhemos para Cristo. Este é um caminho simples, porém seguro. Conta-se a história de certo homem que um dia esse homem chegou na Índia, numa pequena vila, declarando que podia fabricar ouro. As pessoas correram para ver o estranho homem fabricar o ouro. Ele colocou num prato grande um pouco de água, algumas gotas de tinta e começou a mexer o prato em círculos, repetindo algumas palavras mágicas. No momento em que a atenção do público estava distraída, o homem, meus amigos, deixou escorregar da manga de sua camisa um pedaço de ouro dentro do prato e depois tirou a água da vasilha
e mostrou a todos o pedaço de ouro. Todo mundo olhava incrédulo. Um comerciante da cidade quis comprar a fórmula por US$ 500 e o homem vendeu, mas ele explicou para o comerciante. Ele disse assim: olha, você não pode pensar no macaco de rosto vermelho quando você mexer o prato, porque se você pensar nele, o ouro nunca aparecerá. O comerciante prometeu que lembraria sempre que devia esquecer o macaco do rosto vermelho. Mas quanto mais ele se esforçava, meus amigos, por esquecer, tanto mais forte ficava em sua mente a imagem do macaco do rosto vermelho. E ele jamais conseguiu o ambicionado ouro. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, não lhe parece familiar este fato? Por exemplo, quanto mais queremos esquecer nossos erros, quanto mais queremos jogar fora a tentação, ela está cada vez mais firme aí, não é verdade? Olhe para Cristo, que Ele ocupe, meus queridos, o território completo de sua mente, através de promessas bíblicas. Meus amigos, eu gostaria nesse momento de compartilhar com vocês a experiência que certa vez um pastor, ele contou. Foi uma experiência que marcou a vida dele. Quando ele era um menino, ele tinha apenas 6 anos de idade. Naquela época, na escola, todas as crianças tinham mais ou menos a mesma idade dele. Só havia 2 rapazes grandes, de 16 anos. Um deles era muito mau. Aquele rapaz batia nas crianças e tirava as coisas delas à força. A mãe do pastor, ela costumava dar para ele cada dia 20 centavos para o pastor comprar o lanche. 20 centavos, naquele tempo, dava para comprar, meus amigos, um sorvete de morango e ainda sobrava troco para comprar amendoim, ali o amendoim torrado. O pastor conta que cada dia ele se levantava com uma ansiedade tremenda de ir para a escola, por causa do sorvete e do amendoim, e não por causa da aprendizagem. Um sorvete de amendoim era a maior alegria para um menino de 6 anos, um sorvete de morango. O pastor conta que um belo dia, quando ele ia a caminho ali da escola, aquele rapaz mau saiu ao encontro dele e pediu a moeda que ele estava guardando ali para comprar o lanche. Ele resistiu, mas aquele rapaz mau, meus amigos, dobrou o braço do pastor. O pastor conta que naquela época ele era apenas um menino de 6 anos de idade. Aquele rapaz mau tirou à força a moedinha dele e disse assim para ele, com a intenção de causar medo nele: você está vendo aquele homem sem braço que está ali? Ele apontou ali para um rapaz que não tinha um dos braços e que morava ali no bairro. Sabe por que ele não tem braço? Foi eu que cortei o braço dele. E se você contar para a tua mãe ou para a professora que eu tirei a sua moeda, corto também o seu braço. Você entendeu? O pastor conta, meus queridos, que naquele momento começou a sua tragédia. Dia após dia ele entregava o seu dinheirinho
para aquele rapaz mau. Isso causava uma revolta dentro dele. Ele era apenas um menino indefeso de 6 anos de idade. E o pior de tudo, meus queridos, era que ele não podia contar o que estava acontecendo para ninguém. Ele não queria perder o braço. Ele se tornou, meus amigos, uma criança triste. Ele chorava à noite sozinho, não tinha mais motivação para ir à escola. Às vezes, na hora do recreio, aquele rapaz mau comprava um sorvete com o dinheiro que ele tinha roubado do pastor e tomava o sorvete perto do pastor só para provocar, para zombar, fazendo ele sofrer. O que podia fazer, meus queridos? Uma criança de 6 anos de idade contra um rapaz de 16 anos. Mas o pastor conta, meus queridos, que aconteceu um belo dia, que certo dia, ali na hora do recreio, ele estava observando as crianças, ou seja, ali os seus coleguinhas brincando. Quando aquele rapaz mau, ele bateu numa daquelas crianças. Naquele exato momento, apareceu outro rapaz grande e forte ali da escola e deu um tapa naquele rapaz mau. O pastor conta que, para sua surpresa, o rapaz mau, meus amigos, não teve coragem de reagir, de enfrentar aquele outro rapaz grande e forte. E de repente, uma ideia brilhou na mente do pastor. Ele conta que ele procurou aquele rapaz grande e disse exatamente assim para ele: você gostaria de ganhar 10 centavos todos os dias? E assim o pastor contou toda a história para aquele rapaz grande. Então aquele rapaz grande prometeu proteger ele. Eles combinaram que no dia seguinte, aquele rapaz grande ia esperar o pastor no lugar aonde o rapaz mau estava aguardando diariamente ele. O pastor disse que naquela noite ele quase não conseguiu dormir. Ele dizia assim: amanhã será meu grande dia. Nunca mais ninguém vai tirar o que é meu. E no dia seguinte, meus amigos, ele se levantou cedo e pegou a moeda que a sua mãe lhe deu para comprar o lanche ali na escola. E assim o pastor foi para a escola e lá no lugar de sempre, meus queridos, estava aquele rapaz mau, perverso, esperando ele. Dessa vez o pastor conta que ele não olhou para aquele rapaz mau. Assim ele seguiu o seu caminho. Mas aquele rapaz mau alcançou ele e pediu a moeda. O pastor respondeu exatamente assim: nunca mais, ouviu? Nunca mais vou te entregar o meu dinheiro. Nunca mais vou entregar meu dinheiro para você. O pastor disse isso olhando firme para os olhos daquele rapaz mau. Meus amigos, naquele momento, naquele exato momento, aquele rapaz mau quase não podia acreditar no que ele estava ouvindo. E de repente, o rapaz mau, ele começou a dobrar o braço do pastor. Mas naquele exato momento, meus amigos, aconteceu que do outro lado da rua saiu o seu amigo, aquele rapaz grande e forte. Eles dois deram uma surra naquele rapaz mau. Meus amigos, o pastor conta que ele sorriu depois, junto com seu novo amigo, aquele rapaz grande e forte. Mas o pastor também conta que ele antes tremia de medo,
pensando nas horas de angústia e de impotência que ele, uma criança de 6 anos, viveu. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, nós somos, na verdade, a criança e o diabo é aquele rapaz mau de 16 anos. Às vezes, Satanás vem e nos tira não a ilusão de um sorvete, mas a alegria, meus amigos, da vida. Ele derruba nossos castelos, nossos sonhos, estraçalha nossos planos e rouba-nos os valores morais, o respeito próprio, arranca de nós a paz e o equilíbrio interno. Ele ri porque ele se considera vitorioso. E sua gargalhada, meus amigos, é como um golpe no rosto de Cristo. Às vezes, meus amigos, Satanás brinca conosco, como um gato brinca com um rato. Ele nos deixa sair um pouquinho só. Ele deixa nós pensar que estamos livres para depois, meus amigos, atacar com mais força e ferir e machucar e humilhar. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, por quê? Porque tem que ser assim. Mas, meus amigos, acontece que lá do outro lado, na rua, lá na montanha solitária do Calvário, foi pendurado um Deus homem, não só para dar perdão, mas também, meu querido, para dar poder. Quando ele morreu, o inimigo pensou que tinha vencido, mas ao terceiro dia, Jesus, meus amigos, ressurgiu das entranhas da terra. Um Jesus vitorioso, ele ressuscitou. Hoje ele vive para dar poder. Então, meus amigos, olhe para a tumba vazia, olhe para o céu e veja o gigante da história, disposto a vencer em teu favor e em meu favor. Cristo venceu, venceu seu inimigo no deserto. Ele venceu seu inimigo na cruz. Venceu ele na morte. Agora só resta agora ele vencer em nosso coração. Aí, meus queridos, a decisão é nossa. Ele não pode vencer em nosso coração se não permitirmos. Nosso inimigo, ele é um inimigo vencido. Mas, minha querida amiga e meu querido amigo, ele ainda está lutando desesperadamente, como um leão que ruge buscando alguém que possa devorar, sabendo que tem pouco tempo, porque ele reconhece que está vencido. Então, meus amigos, vejam só isso. Conta-se uma antiga lenda que um guerreiro, ele estava lutando na batalha com a cabeça decepada, mas ele estava tão envolvido na luta que mesmo sem cabeça, ele estava matando muita gente. Até que alguém olhou para ele e disse: "Você está sem cabeça, você está morto." Aí o guerreiro caiu e parou de lutar. É isso aí, meu querido amigo. É isso aí, minha querida amiga. Você e eu estamos lutando contra um inimigo sem cabeça. Cristo Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. E Jesus vencerá também em teu coração, em meu coração. Você nunca está sozinho, meus amigos. Satanás não pode sofrer que se apele para seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante da força e da majestade de Cristo. Ao som de fervorosa oração, treme toda a hoste de Satanás, e quando anjos todo-poderosos, os revestidos da armadura do céu, vêm em auxílio da desfalecida e perseguida alma, Satanás e sua horte, meus queridos, retiram-se
pois bem sabem que está perdida a sua batalha. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, o convite especial de Jesus para você e para mim neste momento é exatamente este aqui: clama ao Senhor, alma tentada, lança-te desamparada, indigna sobre Jesus, e reclama-lhe a promessa. O Senhor ouvirá, ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural, e ajudará em cada ocasião de tentação. Amém. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, Jesus veio e venceu na cruz do Calvário por amor. Amigos defendem seus amigos. Esse é o título da mensagem de hoje. Jesus, o nosso grande e maravilhoso amigo. Jesus, o nosso grande e maravilhoso Salvador. Ele veio por amor a você e deu a sua vida por amor a mim. Então, meu querido amigo, eu quero te dizer, se você está passando por alguma luta, alguma batalha no teu coração, na tua vida, no teu casamento, pode ser uma batalha ali com relação à saúde, pode ser com relação a um esposo, ou com relação a uma esposa, a um filho ou uma filha, pode ser uma batalha aí com relação ao emprego. Seja que tipo de luta você está enfrentando, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e tudo Ele fará. Entra ali no teu quarto, te ajoelha, diz para Deus: Senhor, entregue em tuas mãos essa luta que eu estou passando, eu entrego nas suas mãos. Que seja feita, Senhor, tua vontade, não a minha, por favor, Senhor. De mim mesmo, de mim mesma, eu não consigo, mas eu sei que eu posso vencer. Me ajuda a vencer esta tentação do álcool, me ajuda a vencer esta tentação do fumo, do cigarro. Me ajuda a vencer, Senhor, esse vício que tenho na minha vida. Eu tenho certeza, querido amigo e minha querida amiga, que Deus te dará força. Ora ali no teu quarto em secreto, te ajoelhe e conta para Deus. Amigos defendem seus amigos. Aí mesmo onde você está, se você não puder entrar no quarto, ora aí mesmo, onde você está sentado, do jeito que você estiver, ora que Ele te ouvirá. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu sincero desejo nesse momento é que Deus abençoe grandemente você, toda a tua família. Deus conceda muitas bênçãos no teu lar, na vida de teus filhos, no teu casamento. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com teus amigos, com teus vizinhos, compartilha ela no teu trabalho, para que mais pessoas para que ela alcance mais pessoas. E que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho e dar ali o joinha, porque dessa forma o YouTube vai com certeza indicar essa mensagem para mais pessoas. Meu querido amigo, um grande abraço, minha querida amiga, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente, amém. Fique todos com Deus. Abraço, tchau, tchau.